Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à segunda parte do evento Os Segredos do Futebol de Base. Eu sou o Luciano Brunetti. E eu sou o Thiago Cruz. E durante esse evento, dividido em 3 aulas, nós vamos te mostrar como criar oportunidades reais para a idade e momento do seu filho no futebol de base ainda em 2021. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre as 4 fases da formação de um atleta e te ajudar a identificar em qual fase o seu filho está e qual é o seu próximo passo com o seu filho no futebol. Se prepara que a aula de hoje está completa e cheia de exemplos para você aprender na prática sobre como criar as melhores oportunidades que seu filho precisa. Mas antes de começar, eu preciso te avisar que essa é uma série de 3 aulas em sequência. Ou seja, se você ainda não viu a aula 1, pode parar essa aula agora e voltar para assistir a aula 1. Depois de completar a primeira parte, aí você volta aqui para essa aula. E também não poderíamos deixar de agradecer a chuva de comentários e elogios que vocês postaram na comunidade do evento no Facebook. É muito bom saber que conseguimos atingir a nossa meta de deixar claro para você, na aula 1, os 5 erros que mais prejudicam o seu filho no futebol. E espero que você realmente pare de cometer os 5 erros, que são pular etapas, dormir no ponto, ser um pai torcedor, não dar autonomia para o seu filho no futebol e não estudar e se envolver no meio do futebol. E agora, para a gente entrar no tema dessa aula, a produção separou o exemplo de um familiar de atleta profissional que passou por tudo que você possa imaginar. Coincidentemente, o exemplo que a produção escolheu é de um atleta do Flamengo. Coincidentemente, né, produção? Eles gostam muito de ver jogos do Flamengo aqui, a nossa produção. E com vocês agora, Paulo Diógenes, o pai do Verton, atleta profissional do Flamengo. Aí, qual era a minha ideia? Eu vou lá no Rio de Janeiro, né? O Verton não vai passar. Eu vou perguntar lá dos profissionais lá o que a gente tem que fazer, em que é que o Verton tem que melhorar, qual o fundamento. E depois, daqui mais um ano, 2, eu vou de novo, porque também não é barato você vir, né? Enfim, aí fiz isso, vim com o Verton, ficamos 2 semanas, e aí no final o cara passou. Só que eu não estava preparado para isso, né? Eu estava preparado para fazer um bate e volta. Para ir e voltar. A ideia era essa. Rapaz, aí o cara passou. Aí na hora foi uma alegria, e eu fiquei triste também, né? Porque os caras falaram para mim, ó, daqui a 15 dias você tem que se apresentar aqui no Rio de Janeiro. Aí eu fui falar, cara, minha vida... Aí eu digo, olha, eu moro em Manaus, cara, eu não tenho condições de ir lá e voltar assim, pá. Não tenho condições, né? Não tem como, eu vim no meio do ano e tal, que eu tenho minha vida lá, tenho meu trabalho, eu tenho que me preparar. Aí o Marcos Lourenço, na época, até hoje ele ainda está no Flamengo. Aí ele falou, não, infelizmente não é assim, o sistema é esse e tal, você volta para Manaus, daqui mais um ano, 2, tu vem de novo e tal. Aí eu pensei, né, olha, eu vi garotos nessa peneira lá que eu tinha certeza, eu vi umas 3 peças lá que eu disse para mim mesmo, esses caras aí vão passar, eu comigo, né. E, na verdade, aqueles que eu jurava que ia passar, não passaram. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, outra oportunidade dessa, será que se eu vier de novo com o Verton aqui, vai passar? Aí eu liguei para minha esposa, né? Eu liguei para minha esposa, falei para ela, eu digo, ó, tem uma notícia boa e uma ruim. A boa é que o Verton passou, a segunda, a outra notícia é que daqui a 15 dias eu tenho que estar aqui no Rio de Janeiro. Aí ela falou assim, passou, então, você foi fazer o quê, então? Deu uma resposta positiva para mim, né? Não, tem que ir. Eu não me arrependo, se tivesse que fazer tudo de novo, eu faria de novo, porque durante esse tempo, eu escutei tanta história de pais frustrados, que tentaram ser jogador de futebol, e falavam assim para mim, eu digo, cara, eu só não consegui ser jogador de futebol porque o meu pai não me apoiou, minha mãe não me apoiou. Eu escutei tanto isso no meio do futebol, com outros pais que nem eu, que está fazendo o mesmo, correndo atrás do filho para que ele seja um jogador de futebol. Você está me entendendo? Você sabe de que eu estou falando. E aí eu tive isso comigo, né? Eu digo, poxa, eu vou fazer de tudo que eu puder, que tiver no meu alcance, para que meu filho consiga ser um jogador de futebol. Na vida, eu acho que meu pai, porque... porque meu pai também já tentou ser jogador e, diferente de mim, ele nunca teve apoio dos pais. Ele foi um cara que sempre me apoiou, sempre gostou, e eu sempre escutei os conselhos dele. Às vezes também dá uma... Você acha que é o cara, mas não é assim, porque, como eu já disse, nossos pais nunca vão querer nosso mal, então acho que pra vida, assim, eu me espelho bastante nele, pelo cara que ele é,
pelo jeito como é que ele é, pela humildade dele, porque sempre lutou, não só para ele, mas também como para mim, como para minha família. Então é um cara que eu me espelho bastante. Às vezes é meio maluquinho, mas me espelho bastante nele, porque é o cara que sempre esteve comigo, sempre me ajudou. E também no mundo do futebol também, foi o cara que sempre me ajudou, sempre me levou para os lugares, mesmo minha mãe não querendo, que era muito perigoso. A gente prepara esse evento com muita antecedência e quando a gente estava debatendo a melhor maneira de falar sobre as 4 fases da formação, recebemos a notícia que o Verton estava na lista dos inscritos na Libertadores pelo Flamengo e ele tinha sido relacionado para seu primeiro jogo como profissional. Nessa hora a gente decidiu que ele seria o personagem principal dessa aula 2 e você vai entender exatamente o porquê disso. Mas antes do seu filho chegar ao nível do Verton, ainda tem muito chão pela frente. Vamos começar pensando só no próximo passo, sem se preocupar com o resto, combinado? Um passo após o outro. Vamos entrar nas 4 fases agora e no final da aula você vai me contar em qual fase o seu filho está. As 4 fases da formação de um atleta de futebol são: fase 1, a iniciação. Ela acontece entre os 4 e 8 anos de idade. Fase 2, a base do atleta. Essa fase começa aos 8 anos e continua em paralelo junto à fase 3, até os 18 anos. Mas dos 9 aos 14 anos é a faixa de idade mais importante e decisiva para essa fase. Fase 3, a vitrine ideal. A vitrine ideal vai variar de acordo com a evolução que seu filho tem entre a fase 2. Mas é entre 14 e 17 anos que a vitrine passa a ser o elemento mais importante para o seu filho no futebol de base. E a fase 4, o muro. Aqui é onde separa quem vai ficar pelo meio do caminho e quem vai chegar no profissional. Essa fase começa a partir dos 16 anos, quando seu filho pode assinar o primeiro contrato profissional e vai até os 20 anos, que é quando ele estoura a idade de virar um jogador de base. Vamos entrar então com detalhes em cada uma dessas fases. A fase 1, a iniciação. Primeiro dia lá ele já fez umas gracinhas. Sim, antes de Verton entrar em escolinha, tem algumas coisas que aconteceram com a gente que eu sempre falo, é uma força divina. Para você ter uma ideia, quando a gente foi para Manaus, aonde a gente foi morar, tinha um campo de futebol na frente. Entendeu? Nada planejado. Chegamos em Manaus, aí o lugar que a gente conseguiu alugar para morar tinha um campo de futebol embaixo. Aí o que eu fazia, né? Todo sábado de manhã eu pegava o Verton e ficava treinando lá. Na empresa que eu trabalhava, tinha acesso à internet, eu pesquisava o que eu tinha que fazer para melhorar a coordenação motora, mas isso sem pretensão nenhuma. Entendeu? Isso sem pretensão nenhuma. Eu tenho uma excelente notícia para você que tem um filho que está ainda entre 4 e 8 anos de idade. Se você já conseguiu identificar uma boa aptidão do seu filho para o futebol, você tem a faca e o queijo na mão. Poder passar pelas 4 fases completas com seu filho é um benefício que eu aposto que quem tem um filho agora com mais de 16 anos daria de tudo para poder voltar no tempo e poder ter esse privilégio que você está tendo. A fase 1 é a que tem menos variáveis, por isso ela é essencial. Aqui é quando você precisa desenvolver a paixão do seu filho pelo futebol e a coordenação motora. E esse é o principal objetivo nessa fase. Nessa fase é quando você coloca o seu filho na primeira escolinha. E é claro que vai de cada familiar decidir se é o momento de colocar o seu filho em uma escolinha de futebol mais competitiva ou em outra recreativa. Nós aconselhamos sempre priorizar avaliar quem são os profissionais que vão conviver com seu filho nessa fase e não muito o nível da competição. A pergunta que vocês devem fazer é a seguinte: eu chamaria o treinador da primeira escolinha do meu filho para um churrasco na minha casa? E vamos agora para a fase 2. Essa fase começa a partir dos 8 anos de idade e é a mais complicada porque existem inúmeras variáveis e ela pode se estender até os 18 anos. É nessa fase que os pais cometem 99% dos erros. E é aqui que as chances do seu filho de realizar o sonho ou são frustradas ou são potencializadas. Os principais pontos de atenção nessa fase são a maturação do atleta, transição do futsal para o futebol de campo e os fundamentos técnicos do atleta. Começando pela maturação do atleta. A maturação é basicamente o tempo que o atleta leva para se transformar fisicamente, mentalmente e psicologicamente. Muitos acham que a maturação é só sobre o baixinho demais ou sobre um porte físico avantajado na idade, mas não é isso. Vai muito além disso. A maturação tardia é algo que tira muito sono dos pais e isso também aconteceu com o Paulo, pai do Verton. Os coleguinhas dele deram aquele estirão e ele foi ficando, e fisicamente ele foi ficando, teve um ano, acho que sub-14, que o Verton, só tinha um garoto que era mais pequeno do que o Verton. Os outros todos eram maiores. Tanto na altura, pra você ter uma ideia, o Verton hoje tem 1,81 m e pesa 63 quilos. Hoje, mesmo depois que teve um ano aí que fez tratamento lá pelo Flamengo, com suplementos, academia, mas hoje ele está pesando 63 quilos. Imagina o Verton com 13 anos, eu nem me lembro, mas era 40 alguma coisa, era muito franzino. Aí, sub-13 reserva, sub-14 reserva,
E quando chegou no Sub-14, o Sub-14 foi o pior ano dele, pior ano do Verto. Inclusive, eu cogitei para outros clubes, andei ligando, andei mandando DVD e tudo para ver se... Entendeu? Mas, felizmente, não deu certo, porque eu ainda estava no Flamengo, mas eu estava... Tá vendo como o segredo dos jogadores faz falta na hora dessa? Aí eu fiquei desesperado, porque o Verto, num ano, eu tenho tudo numa planilhazinha do Excel, de 60 e poucos jogos que teve durante o ano, o Verto só foi para 6 jogos. Muito pouco, né? 6 jogos. Num desses anos aí, tinha 9 atacantes, 9. O Verto era o 10º, era a opção 10 para entrar. Tinha jogo, aí o Verto desses 6 jogos entrou 5 minutos num, 4 minutos no outro. Teve um jogo que ele entrou, não pegou nem na bola, que não deu tempo, acabou. Entendeu? Aí eu fiquei desesperado. Outra coisa. O que eu vou falar agora talvez seja a parte mais importante desse nosso evento. Tem muitas famílias nos vendo agora que estão em diferentes situações e momentos com o seu filho. Tem a família que tem o filho com a maturação tardia, avançada ou em dia. E tem a família que o filho ainda está na escolinha e procurando uma oportunidade para o filho entrar no primeiro clube, numa categoria de base. Tem a família com um filho que já jogou por um clube de base, mas atualmente está sem clube. Tem a família com um filho jogando e se destacando por algum clube pequeno, médio ou grande de base. E tem a família com um filho jogando por um clube de base, mas assim como o Verto, o filho não está tendo muitas oportunidades nos jogos. E independente de qual dessas situações melhores descreve você e o seu filho no futebol, você precisa entender uma coisa. O seu filho não vai virar jogador profissional na fase 2. O seu filho não vai virar profissional com a idade que ele tem hoje. Não adianta querer que ele seja o Neymar no Sub-11. Não adianta se frustrar e duvidar do talento do seu filho se até os 15 anos ele não for um atleta de destaque. E não adianta se iludir se seu filho com 14 anos é o melhor jogador do time dele. É nessa fase que seu filho precisa mais de você acompanhando ele do que você imagina. É nessa fase que você precisa tomar as decisões mais importantes. O Paulo quase cometeu um erro gigantesco de tirar o Verto do Flamengo quando ele estava atrás dos outros por conta da maturação. Hoje, que ele já faz parte do nosso programa Segredo dos Jogadores, ele até dá risada dessa história. E essa ansiedade não é exclusiva do Paulo. O Gilberto também viveu isso na pele. Todo mundo daí tem a parte de começar a pensar se quer continuar, estava difícil, sei que ligava para lá, para a gente... Aí foi aonde entrou, eu não tenho certeza, mas foi em dezembro de 2018 que eu conheci o curso de vocês, né? Que é onde a gente estava até de férias, né? E aí eu comecei a procurar se eu tinha que ter alguma coisa para me ajudar nisso aí, porque eu estava... É uma luta assim, ó, vocês sabem melhor do que ninguém, é uma luta bem... A gente luta sozinho, porque são coisas assim que não adianta, ninguém vai te ajudar. O guri vai pra lá e isso aí, ele que tem que se virar, entendeu? Sim. Só que é difícil. Então, o curso, eu comecei a procurar e vi, daí estava escrito assim, você quer ser, como é que vocês colocaram? Familiar de atleta. Ufa, profissão familiar de atleta. Eu disse, meu, é isso que eu quero pra mim, né? Daí eu disse, é isso aí que eu vou querer. Uma coisa também importante, assim, ó, o filho de vocês, isso eu posso falar hoje, ele não vai ser profissional com 10, com 12, com 15 anos, entendeu? Ele vai ser profissional na hora que tiver que ser profissional, lá, sei lá, com 18, com 20, né? Então, não precisa se preocupar com o empresário vai vir a hora que o seu filho estiver jogando, estiver se destacando, o empresário vai aparecer, entendeu? Nesse meio tempo, cara, eu vi muita gente desesperada atrás de empresário e não vai resolver. A gente pode usar o exemplo do filho do Gilberto, o Arthur, para mostrar na prática a importância da construção dos fundamentos técnicos do seu filho na fase 2. Resumidamente, o Arthur começou em uma escolinha local e após se destacar foi chamado para jogar no Grêmio. Porém, lá no Grêmio, ele não conseguiu evoluir como a comissão técnica esperava e ele acabou sendo dispensado do clube. O Gilberto sabia que o Arthur não poderia ficar parado e que o mais importante na fase 2 não era se ele seria o craque do Grêmio ou de qualquer outro clube de base. Aí nessa hora, o Gilberto foi incrível e pensou em procurar oportunidades para Arthur em clubes menores, mas que disputavam competições contra os clubes grandes.
Dito e feito. O Arthur foi aprovado em um clube de pouca expressão, onde ele pôde desenvolver os fundamentos técnicos com calma e no seu tempo. Por conta disso, ele começou a se destacar nas competições e impressionou os olheiros do Juventude, que fizeram um convite para ele poder se transferir para o clube. Ou seja, a preocupação do Gilberto não era se o Arthur estava em um clube grande ou não. O Gilberto, como familiar de atleta profissional, sabia que o Arthur precisava estar inserido em um ambiente competitivo e disputando as principais competições da categoria dele. Para finalizar a fase 2, precisamos falar sobre a transição do futsal ou do fut7 para o futebol de campo. Se seu filho sonha em se tornar um jogador de futebol de campo, entre os 11 e 13 anos, ele precisa largar o futsal e focar só no campo. Mas não é largar de uma hora para outra. Essa transição é gradual. Inclusive, nessa faixa etária, tem clubes que captam atletas para o futebol de campo, indo avaliar competições no fut7. E no futsal também. Na Caldas Cup, por exemplo, eu recebi o convite, né? E nós fomos lá fazer observação, e eu fui o direcionado para esse campeonato, até porque as categorias lá eram mais direcionadas para as minhas, então eu fui direcionado lá e nós fizemos inúmeros jogadores hoje que estão aqui. Ousa me dizer, eu não tenho um número específico para te falar, mas creio aí que 8 ou 9 jogadores que estão aqui no nosso plantel hoje vieram lá dessa competição. Os menores, por exemplo, sub-13, sub-12, né, que seriam esse ano, por exemplo, 2008, 2009, a maior parte dos campeonatos, aí quando eu digo campeonato de alto nível, muitas das vezes são de society, né? Então a gente tem que ir lá com um olhar, entendendo que aquele atleta que conseguiu desempenhar algo no society consiga transmitir isso para o campo. E agora entramos na fase número 3, essa fase que chamamos de a vitrine ideal. Você já pediu para algum funcionário do supermercado que você frequenta te levar lá no estoque do supermercado para você ver os produtos que tem lá dentro em vez de ver na prateleira? Provavelmente não, né? Só para ilustrar um pouquinho, eu tenho um amigo que gosta muito de cerveja artesanal. Toda vez que eu vou lá na casa dele, tem garrafinhas de rótulos novos, expostos na cozinha dele, cores diferentes. Aí um dia, eu curioso, perguntei para ele: desde quando você começou a se interessar por cerveja artesanal? Sabe o que ele me falou? Ah, Luciana, nem gosto tanto assim, mas toda vez que eu vou no mercado, tem uma cerveja com rótulo diferente, bacana, e acho bonito e eu compro. Eu falei, caramba, só por curiosidade, olha essa loucura do meu amigo. Toda vez que ele vai lá no mercado, ele gasta dinheiro dele com algo que ele nem gosta tanto, só porque está ali exposto na frente dele. O que eu quero dizer com tudo isso, pessoal? Além desse meu amigo ser um pouco louco, é claro, é que seu filho precisa estar exposto para os clubes, olheiros e empresários virem ele e aí sim se interessarem por ele. E essa é a tal vitrine do futebol. Com certeza, se as cervejas de rótulos bonitos estivessem lá no estoque do supermercado, esse meu amigo nunca levaria as cervejas artesanais para casa. Com certeza, se seu filho estiver no estoque do futebol de base, nenhum clube nunca vai dar uma oportunidade para ele nem vai conhecer ele. O seu filho precisa fazer como os olheiros do clube, exatamente o que as cervejas artesanais fizeram com o meu amigo. Ser atraído pela embalagem da cerveja, levar a cerveja para casa e experimentar a cerveja. Se a cerveja é boa o suficiente para ele comprar mais vezes, aí já é outra história. Mas a exposição dela no supermercado foi o suficiente para o meu amigo ao menos dar uma oportunidade para a cerveja impressionar ele. E agora você deve me perguntar: eu entendi que meu filho precisa estar disposto aos olhos dos clubes, certo? Mas onde exatamente eu tenho que colocar meu filho para ele poder estar nessa exposição? A primeira coisa que você deve saber é onde não colocar o seu filho à disposição. Times da escola, time do bairro e time de amigos são o estoque do supermercado. Pode até acontecer, sem querer, de um consumidor passar na frente do estoque e aí a porta estar aberta e ele ficar curioso com o que tem lá dentro e decidir entrar para ver se tem algo para ele. Mas provavelmente isso não vai acontecer, concorda? Para poder te falar qual é a vitrine ideal para a idade e momento do seu filho, eu preciso saber exatamente como anda a fase 2 dele. Como falamos no começo, a fase 2 e a fase 3 acontecem em paralelo. Se seu filho ainda não está em um clube de base, você precisa buscar que ele esteja nas vitrines onde os olheiros dos clubes vão buscar esses atletas. Mas caso seu filho já esteja em um clube de base, ele precisa se manter em alto nível, nos treinos, nas competições, para conseguir dar um passo a mais, rumo à fase 4. O ponto-chave da fase 3 é você identificar exatamente qual é o nível técnico, físico, competitivo do seu filho e traçar o que chamamos dentro do nosso programa o microplanejamento de 6 meses. Vamos pegar alguns exemplos dos filhos dos alunos do programa Segredo dos Jogadores que fizeram um microplanejamento de 6 meses. O Jorge Wagner, filho da Larissa, joga em uma escolinha de alto rendimento perto da casa dele. Há um tempo atrás ele jogava como lateral esquerdo e junto com seu treinador decidiu mudar de posição. A Larissa conta que essa mudança de posição e ter entrado para o Segredo dos Jogadores foi o ponto da virada do jogo para o Jorge. Você falou que a gente não tem empresário, que não tem nenhum profissional. Não, a gente tem Thiago, Luciano, Tadeu,
a gente tem vocês, porque a gente confia, tanto quanto a gente confia no trabalho do Derek, a gente confia no de vocês. Então, vocês falam, a gente passa para o Jorge rápido. Ele tem 12 anos, às vezes ele dá para assistir a aula, tá? Mas eu, como mãe, vou, e agora ele fala, mãe, agora você acha que eu falei, não, eu entendo você, eu entendo isso. Se você lutar, treinar, focar, a oportunidade ela chega, ela vem. Existem diversos campeonatos entre as escolinhas organizadas pelos próprios clubes de base. No caso da Larissa, o filho dela passou a ser monitorado pelo Atlético Mineiro jogando a Copa Galo. No nosso programa, também temos exemplos do Thiago, filho do André, que disputou uma competição entre as escolinhas franqueadas do São Paulo e nessa competição foi chamado para fazer parte da base do próprio São Paulo. Dos 5 aos 14 anos, as escolinhas costumam ser a vitrine ideal para o seu filho estar. Porém, algumas escolinhas não são tão vitrines assim e você precisa saber identificar quais são elas e quais não são. Assim como aconteceu com César Leandro, pai do Cauã, que hoje está no Internacional, graças a uma mudança de escolinha e, consequentemente, de vitrine. Até os 10 anos nessa escolinha não tem competição. Como são muitos alunos, né, ia para a sede que eles falam, só alunos da sub-10. Tá? E daí o Cauã ficou um ano lá, ele já entrou com 5, ele já treinava com a gurizada de 7. Tá. Né? E daí com 8, ele foi se desenvolvendo, né? E não tinha competição para ele. E tu sabe como é que é pai, né? Tudo nervoso, né, Luciano? Já quer que o guri participe de competição e ele... Até os próprios pais comentavam comigo, tu tem que levar o Cauã para outro lugar, porque aqui não, para ele não, já não vai dar, né? Sim. Daí eu conversei com o professor para ver se ele podia ir para a sede, né? Na época. E o professor disse que não teria como, né? Só quando ele chegasse na sub-10. E daí, até um ex-funcionário meu que indicou essa outra escolinha em São Leopoldo, né? E eu acabei levando ele para lá. Legal. Chegando lá, o professor já botou ele a treinar com o pessoal da sub-9 e ficou um ano lá, onde apareceu a oportunidade de fazer uma peneira no Inter. Nós fazemos diversas lives com olheiros, observadores dos clubes de base e eles falam que existem profissionais desses clubes espalhados por todo o Brasil buscando atletas. E uma dica aqui para você que tem um filho entre 5 e 14 anos. Tem muita vitrine boa para o seu filho, que é fácil você colocar ele. Por isso, se seu filho tem essa faixa de idade, você pode se considerar privilegiado, porque ele vai ter sim mais facilidade em ter mais oportunidades. O que o seu filho precisa é que você descubra quais são essas vitrines. Caso seu filho esteja acima dos 15 anos, não tem muita saída. O seu filho precisa estar jogando nas competições estaduais do estado que vocês moram. Assim como o Gilberto fez, em agir rápido e colocar o Arthur em um clube pequeno para disputar as principais competições. Você também precisa fazer isso pelo seu filho. Pegando aqui o gancho de São Paulo, no Sub-16 e Sub-17, seu filho precisa jogar o Campeonato Paulista ou a Associação Paulista, caso ele ainda não esteja no nível para jogar o Paulista. Qualquer competição que não seja essas duas é o estoque do futebol de base e dificilmente alguém verá o seu filho jogando. É claro que as equipes que disputam os estaduais também disputam outras competições menores de preparação. E é claro que pode ser que seu filho seja visto nessas competições menores. Mas sabe aquele produto que até hoje está lá exposto, mas está na prateleira de baixo? É por aí também que acontece no futebol de base. Você não precisa ficar desesperado agora caso não saiba como colocar o seu filho na vitrine, ou caso não saiba se o lugar do seu filho está jogando é a vitrine ideal para ele. Na aula 3 de sexta-feira, a gente vai te mostrar como colocar o seu filho na vitrine ideal para o momento que ele está hoje. A vitrine ideal é de extrema importância e por isso nós do programa Segredo dos Jogadores temos informações dos bastidores de futebol e sabemos onde e quem vai acompanhar cada competição em cada região do Brasil e principalmente o que eles estão procurando nos atletas. Por isso mesmo que a gente passa para os nossos alunos informações sobre os recrutadores do Grêmio, do Red Bull, do Palmeiras, do Atlético, entre outros clubes, falando sobre onde eles costumam fazer o recrutamento dos atletas e onde eles costumam buscar de acordo com sua idade. Outro ponto importante do nosso programa é que os próprios familiares participam da nossa comunidade e indicam competições vitrines pelo Brasil. No começo desse ano, tivemos o caso do Davi, que é do interior de Goiânia e postou no grupo dos familiares um convite para quem quisesse fazer parte e disputar a Caldas Cup. Outros 6 familiares de atletas de outras regiões do Brasil aceitaram participar. E por conta dessa troca de experiência entre eles, 2 meninos foram captados pelo Atlético Goianiense. Aconteceu em janeiro, né? No dia 13 de dezembro. Foi o dia da Caldas Cup aqui. E aí, antes disso, há um mês antes, eu comecei a mandar no grupo, né? Que tinha oportunidades de participar de um campeonato aqui, que era de nível alto, né? Um nível bom, com vários olheiros, né? Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Flamengo. E foi numa desses avaliadores aí, né? Do Atlético Goianiense,
que viu tanto o Gleidson, o João, filho do Gleidson, quanto um outro colega aqui, o Cauã, filho do meu amigo Marcos, viu ele jogando, né, e acabou que eles foram fazer a avaliação por lá e passou. O que eu digo, Luciano? Que o Gleidson fez a diferença na vida do filho dele. E nessa mesma linha dos familiares de atletas que compartilham as informações dos campeonatos vitrines, eu quero falar sobre algo que, se você não tiver, o seu filho não vai conseguir chegar longe. Os contatos e relacionamentos no meio do futebol. Esse aqui dá uma polêmica gigantesca. Quantas vezes você já ouviu alguém falando: aquele menino só está no clube grande porque o pai dele conhece um dirigente? Ou até então: aquele atleta só tem uma oportunidade no clube porque alguém indicou ele lá. E normalmente, essas afirmações são para diminuir o potencial daquele atleta pela conquista dele jogando por um clube de base. Mas me diz uma coisa, por favor, do fundo do seu coração, quero que você responda com a maior sinceridade do mundo. Se você conhecesse alguém que trabalha dentro de um clube de base, você perguntaria para essa pessoa se ela pode dar a oportunidade para o seu filho fazer uma avaliação? Seja sincero. Se você respondeu sim, você está corretíssimo. E se você respondeu não, sinto te informar que, se você não bater na porta, ela nunca vai abrir. E se seu filho passasse na avaliação, você iria falar para os seus amigos que ele só entrou naquele clube porque você conhecia alguém de dentro do clube? Eu tenho certeza que você ficaria extremamente feliz e orgulhoso do seu filho, mesmo que ele tivesse tido a sua ajuda através de bons contatos e relacionamentos. Também tenho certeza que você ficaria muito ofendido se alguém falasse que seu filho só está jogando esse clube porque ele teve uma ajudinha a mais do pai. Qual é o problema de conhecer pessoas do mundo do futebol e, através desses contatos, ir atrás das oportunidades para o seu filho? O problema está em quem não tem esses contatos e não vai atrás de criá-los. Se o filho do vizinho entrou no clube de base porque o vizinho conhecia alguém, é mérito do pai por ter bons relacionamentos e mérito do filho por ter rendido dentro de campo e aproveitado a oportunidade que ele teve. O terceiro pilar é muito simples de você entender. Você precisa criar bons relacionamentos e contatos no mundo do futebol. E não pense que são relacionamentos com os dirigentes, com os empresários super influentes ou coisas do tipo. Os melhores relacionamentos que você pode criar e que vão abrir as reais portas para o seu filho é com outros familiares de atletas que estão no mesmo objetivo que você e talvez até na mesma fase. Aí eu fui no privado, né? Dei boa tarde para ele, me apresentei, falei, né, que Juan que tinha um filho, que eu fazia parte do grupo, enviei o vídeo para ele, ele olhou o vídeo, ele analisou. Aí ele falou que o vídeo estava bom para mandar, porque normalmente são vídeos amadores, deu algumas dicas de filmagem, né, como eu poderia melhorar as filmagens. E ele perguntou a idade do Juan, perguntou se já tinha feito avaliação em alguma base, né, perguntou se Juan se eu não tinha interesse em fazer avaliação em algum local, né, que se eu teria interesse de levá-lo. Eu falei que teria sim, que a gente estava ali justamente para tentar buscar alguma oportunidade, que eu vi que o pessoal postava quando ficava sabendo de peneira em algum lugar, avaliação, né? O pessoal sempre estava postando no grupo. Falei, uma hora vai bater uma oportunidade que vai dar para a gente levar, né? Se Deus quiser. E que, se eu me permitisse, ele sugeriria o Juventude, né? A gente falou sobre a Elisa na aula 1. E a diferença que ela tem feito para o sonho do filho dela desde o momento que ela se transformou em um familiar de atleta profissional. Ela soube identificar qual era o nível do Juan dentro da fase 2 e viu que era o momento dela buscar desafios maiores para ele. Antigamente, a Elisa não conseguiria enxergar as diversas oportunidades possíveis que o filho dela tinha. Ela não tinha ideia que o filho dela poderia sair da Bahia para o Rio Grande do Sul e ter uma grande oportunidade de jogar em um clube de primeira divisão. E principalmente, ela não tinha a menor ideia de como fazer isso. A nossa produção costuma falar a seguinte frase: quando você vê, não tem mais como desver. E quem se torna um familiar de atleta profissional não consegue mais voltar atrás. Assim como aconteceu com a Elisa e com seu filho Juan. Dentro da nossa comunidade de familiares de atletas, a gente vê diariamente pais e mães compartilhando contatos e criando bons relacionamentos. A Elisa mal conhecia o Antônio Carlos e postou um vídeo do filho dele lá na nossa comunidade. O Antônio Carlos viu o vídeo e gostou do que viu. E como ele era lá do Sul e estava por dentro de algumas avaliações que iam acontecer, ele indicou o filho da Elisa para poder ir para o Juventude. Ou seja, por conta dos relacionamentos e contatos que a Elisa criou dentro da comunidade de Segredo de Jogadores, o filho dela, que é do Nordeste, recebeu uma oportunidade para jogar no Juventude, que é lá no Sul. Algo que dificilmente eles teriam acesso se não estivessem na nossa família do Segredo de Jogadores. Hoje já são 1.303 famílias ativas no nosso programa que entenderam o poder dos relacionamentos no futebol. E naturalmente quem faz parte do nosso programa acaba tendo acesso a mais pessoas envolvidas com o futebol. E com isso, o filho desses familiares acabam tendo mais oportunidades. E são oportunidades em todo o canto do Brasil para todas as idades.
Mas além dos bons relacionamentos que você deve cultivar com os familiares dos atletas, eu também aconselho a você a cultivar bons relacionamentos com todos os profissionais que passam pela trajetória do seu filho. Por um simples motivo. O professor da escolinha do seu filho hoje pode ser o treinador de um grande clube de base amanhã. Assim como seu filho tenta evoluir no futebol, os treinadores dele também estão em busca disso, eles também querem evoluir e chegar num lugar melhor. Além disso, a forma mais fácil do seu filho entrar para um clube de base é sendo indicado por um treinador da escolinha dele ou um projeto que ele já joga. Lembra que a gente falou sobre o Jorge, que passou a ser monitorado pelo Atlético Mineiro? Olha o áudio que a mãe dele nos mandou. Olá, bom dia, Luciano, tudo bem? Luciano, tô te mandando um áudio no privado, só para te contar de mais uma conquista do Jorge. Legal. Ele foi chamado para passar 2 semanas lá no centro de treinamento do Fluminense em Xerém. Vai dia 24 de maio e ficar lá por 2 semanas treinando com a base de lá, né? Com os meninos de lá já. E aí ele tá todo feliz, muito feliz mesmo. E o treinador dele disse que o pessoal veio, né? Já tinha vindo, já tinha visto ele jogando como zagueiro. E agora pediram e o treinador falou que tinha o Jorge para indicar, né? E o Jorge tá muito feliz. E o treinador, eu ainda perguntei, né? Você acha que o Jorge está preparado para ir? Ele falou com certeza. Pelo nível de treinamento que a gente está fazendo aqui com ele, ele está preparado para ir lá, sim. Resumindo aqui então o áudio dela. Na fase 2, o Jorge vem evoluindo a base dele e se destacando tanto no nível dele que ele chamou a atenção de 2 grandes clubes. Na fase 3, o Jorge está na vitrine ideal para a idade e nível dele. Tanto que 2 grandes clubes observaram e se interessaram por ele. Relacionamentos e contatos. A Larissa e o Jorge têm uma ótima relação com o treinador da escolinha e por isso, quando o observador do Fluminense perguntou sobre o Jorge, o treinador da escolinha indicou ele para avaliação de 2 semanas. Mas também tem o outro lado da moeda. Assim como um bom relacionamento pode abrir diversas portas para o seu filho, um péssimo relacionamento pode fechar essas portas, mesmo que seu filho seja um atleta acima da média. Eu já vi clubes reprovarem atletas em avaliações porque sabiam que os familiares desses atletas são complicados demais de lidar. A gente mostrou para vocês na aula 1 o treinador do Atlético Goianiense e o olheiro do Palmeiras falando exatamente sobre isso. Mas agora eu queria que você visse o relato de uma mãe sobre esse comportamento dos pais. E aí vem a ansiedade, né? E a ansiedade gera o impulso de você fazer alguma besteira ou de tirar teu filho. Eu já vi pai tirando do Palmeiras. Eu já vi pai tirando o filho de lá. Eu não quero mais ele aqui. Ah, mas por quê? Ele tá tão bem e tal, não sei o que. O Palmeiras chega a ter quase que 3 times, né, no Sub-13. É porque ele foi pro 3º time. Imagina se pode um negócio desse, tal. E eu falo assim, poxa vida, mas faz parte. A Sabrina é uma mãe exemplo como familiar de atleta profissional. E para ela, que já fez a diferença pro filho dela no futebol, é espantoso ver a atitude de outros pais. Quando você vê, não tem mais como desver. Você é familiar de atleta e essa é a sua função, a função mais importante. Quando você colocar isso na sua cabeça, você nunca mais vai correr o risco de passar vergonha durante os jogos ou os treinos do seu filho. E nunca mais vai correr o risco de criar maus relacionamentos que vão fechar as portas para o seu filho. A própria Sabrina ajudou o filho Henrico a entrar no Palmeiras através da escolinha que ele jogava e do bom relacionamento deles com o professor da escolinha. E quando Henrico foi não aproveitado pelo Palmeiras, ao invés dela ficar desesperada, ela montou um vídeo dos melhores momentos do filho e nos enviou, quando a gente divulgou a oportunidade no Desportivo Brasil. Assim como o Zélio e outros 9 familiares do nosso programa fizeram. E aí aparece o segredo dos jogadores, sempre ajudando o pessoal do programa, e nos apresentaram 2 possibilidades de avaliação online durante a pandemia. Posso falar? Tem algum problema? Então tá. Uma avaliação online para o Internacional de Porto Alegre e uma para o Desportivo Brasil, né? Quando vocês divulgaram, eu entrei lá no Desportivo Brasil, que eu também não sabia o que era Desportivo Brasil, mas baseado na informação de vocês, fiz e mandei o vídeo do Guilherme, se eu não me engano, foi no mês de junho ou julho, algo assim. E foi uma reunião muito bacana, muito gostosa, e eles disseram o seguinte, olha, de aproximadamente mais de 500 garotos no Brasil inteiro, que foi uma seleção que eles fizeram no Brasil inteiro, o filho de vocês foi escolhido. Para finalizar as 4 fases, chegamos na última fase, que nós chamamos de muro. Basicamente é aqui que o seu filho irá virar jogador de verdade ou irá ficar pelo meio do caminho. Olha só o caso do Matheus. Então foi exatamente, quando eu entrei no programa, ele estava na metade do Campeonato Paulista. Quando eu entrei. Então você falou para ele, tem que ter vitrine, ele tem que participar. Então eu comecei a entender mais as coisas. E falando para ele. Aí
eu vi uma das coisas que aí foi o empresário, o irmão do Tadeu, o irmão do Thiago é o Tadeu. O Tadeu falou, planejamento de carreira. Uma das aulas de vocês. Falou também, ó, a primeira coisa é o menino entrar. Então você planeja. Em 6 meses, você planeja dele começar a jogar no time titular, né? E depois daí, mais 6 meses, você planeja outra coisa. Aí eu comecei, quando eu ouvi isso, eu comecei a pensar na mesma coisa. Bom, Matheus, você chegou, o teu próximo passo agora é ser titular. Você tem que brigar. E foi indo, ele foi brigando, virou titular. Hoje ele é titular absoluto da categoria sub-20. Entendeu? Então é tipo assim, foi o planejamento. Então isso eu aprendi também no curso. Planejamento de carreira. E nessa altura do campeonato, muita gente já vem nos perguntando sobre o programa O Segredo dos Jogadores. O fato é que a gente desenvolveu um programa para te ajudar nessa nova profissão que o seu filho escolheu para você, ser um familiar de atleta profissional. Além de ser um profissional da sua área, hoje em dia você também é um familiar de atleta profissional. E essa profissão de ser um familiar de atleta é uma das profissões mais difíceis do mundo. E ninguém nunca parou para desenvolver vocês, que são os principais peças na formação do atleta. Como eu falei para vocês na aula 1, a melhor maneira da gente mudar o futebol de base e formar novos Kakás é dando poder e capacitação para vocês, familiares de atletas. E essa é uma tarefa que demanda tempo, principalmente porque cada atleta, cada pai, cada mãe vivem realidades diferentes dentro do futebol. São diversos possíveis caminhos, oportunidades e variáveis dentro do futebol. E por isso nós procuramos passar o máximo de conteúdo aqui para ajudar você e seu filho a terem as oportunidades no futebol de base. Mas se você quer dar um passo além, você precisa realmente conhecer e ser parte do programa O Segredo dos Jogadores. Ao entrar no nosso programa, você evolui como familiar de atleta. E com isso, cria oportunidades reais para a idade e fase do seu filho no futebol. Mais pra frente, eu vou abrir as inscrições e vou te explicar certinho como você faz para se inscrever. O que eu preciso que você faça agora é se comprometer com a gente, com você e com o seu filho, de estar presente na aula 3, que vai ao ar na sexta-feira. Na aula 3, nós vamos falar sobre as novas oportunidades no futebol de base e como você pode começar a criar contatos que vão abrir portas em grandes clubes para o seu filho. Nós também vamos responder todas as perguntas que vocês estão mandando na comunidade do Facebook. Portanto, se tiver qualquer dúvida ou incerteza, manda lá na comunidade que a gente vai responder você na aula 3. Além disso, eu também vou te mostrar como funciona o nosso programa e falar quando as inscrições para a próxima turma irão se abrir. E já precisa adiantar que as vagas são limitadíssimas, porque não conseguimos atender todo mundo da forma que gostaríamos. Por isso eu aconselho que você assista a aula 3 o quanto antes, porque durante essa aula nós vamos te explicar como você pode se preparar para garantir a sua vaga quando as inscrições abrirem. E agora, para finalizar a aula, eu gostaria de saber de você, a sua opinião sobre a aula 2. Não esqueça de deixar o seu comentário logo abaixo dessa página com a sua opinião. Se você gostou dessa aula, comenta lá na comunidade. Eu quero ser um familiar de atleta profissional. Para finalizar essa aula, nós vamos colocar um trecho da história do Paulo, pai do Verton. Eu aconselho que você assista. Então, estamos combinados? Nos vemos na sexta-feira, na aula 3. Um grande abraço. Eu vou contar uma história, tem muitas, né? Eu vou contar uma. Eu trabalhei no almoxerifado numa empresa de ônibus aqui, né? E aí, naquela época, o Verton deveria ter uns 12, 13 anos, tá? E aí, cara, eu chegava, passava a noite trabalhando, eu pedi para ir pro turno da noite para ganhar um pouco mais, né? Aqueles 25% e tal, para dar uma engordada no orçamento, que Rio de Janeiro, o custo de vida aqui no Rio de Janeiro é muito alto, cara. Muito alto. Enfim, aí chegava em casa de manhã, 6 horas da manhã, eu ficava o dia dormindo, né? E criança, né? Fazia barulho e tal, às vezes eu me aborrecia, queria dormir e tal, eles não entendiam. Aí eu falei com o encarregado lá da minha empresa. Eu cheguei para ele e falei, cara, é o seguinte, olha, eu preciso trazer o meu filho para ficar uma noite trabalhando aqui comigo. Aqui. Pô, Paulo, você vai trazer teu filho, pô, teu moleque e tal. Eu digo, não, eu quero trazer ele, pô. Quero trazer ele aqui, que é para ele ver como é o meu trabalho, pô, que não é fácil, cara. Ficar a noite toda acordado aqui, tá? 12 horas na noite, sal de casa 9 da noite, chega 6 da manhã. Eu quero trazer aqui, não, pô, mas isso não pode ser. Eu falei, cara, dá um jeito aí, tu não é meu amigo? Dá um jeito aí, fala aí com... Levei o Verton para ficar uma noite todinha comigo no almoxerifado lá na empresa. Ele ficou a noite todinha lá sentado e tal. Eu fiz isso, que era para ele sentir um pouco do meu esforço, que aquela minha ação ali servisse de inspiração para ele. Tipo, porra, eu não sabia que meu pai dava duro a noite toda não, cara. Entendeu? Eu fiz isso para ele, para tentar mostrar para ele que o sustento da nossa família estava suado, né? Começou a melhorar. E aí, já agora no
2018, ele fraturou a clavícula do outro lado. Felizmente foi no final do ano, e aí aproveitou aquele mês de férias, né? E retornou bem. Aí, eu falo antes da pandemia, né? Tá. Aí, o ano da tragédia lá, apesar daquela tragédia lá, foi um ano bom para ele, né? Que teve muitos torneios lá fora, ele andou fazendo uns golzinhos importantes lá. Foi um baque para ele, o Veto ficou assim, mais ou menos um meio que aéreo dentro de casa, eu percebia, né? Depois que aconteceu aquela tragédia lá. Que daquele pessoal lá, 3 jogavam junto com ele. E um deles era muito amigo dele, que era lateral direito, jogava junto ali do lado esquerdo com ele, enfim. Ele foi uma tristeza muito grande para todos nós. Não gosto nem de lembrar, mas enfim, a gente não pode, né, também fugir disso aí. E aí, esse ano, apesar dessas tribulações, eles conseguiram. Eu acho que o Flamengo fez isso propositalmente, né, levar eles para torneios fora. Eles foram uns 4 torneios lá fora. Foram na Hungria, foram na Itália 2 vezes, já com mais oportunidades, mudou o treinador. Sempre quando muda o treinador, tem um que dá mais uma oportunidade do que o outro, enfim. Mas nunca foi titular absoluto. Nem o ano passado, que ele foi o artilheiro. Aí nos últimos jogos ele conseguiu meio que na marra, meio que assim. Cara, eu tenho que botar esse moleque de titular.